estava fazendo uma consulta e estou lá esperando o médico, olha assim para a parede e está lá na parede bem assim, ó, não atendeu o servidor estadual. Fui lá perguntar para a secretária, por que vocês estão atendendo o servidor? Não, porque o previsto não paga a gente. O médico falou que aqui não atende funcionário. Aí fui investigar, chamei o pessoal do movimento sindical, não me lembro exatamente, e aí eles me relataram, olha, o governo desconta do servidor como se fosse repassar para o Previsul e não repassa. Outro agravante também é que era Previsul, Previdência e Assistência à Saúde junto. Então aí a questão financeira era muito complexa, porque a Previdência ela tem que ter vida própria, né? E a saúde também, os gastos, então virou uma confusão muito grande. Logo que eu entrei no Previsul, em dezembro de 99, alguns meses depois, eu cheguei a uma conclusão que mais tarde veio a se tornar realidade. É de que o Previsul só tinha uma alternativa para dar certo. Era acabar. À época, o presidente do Previsul, essa é uma história interessante, o presidente do Previsul era o Dr. Volney. E era uma situação de estresse tão grande, consequente aos inúmeros problemas existentes no Previsul, que num determinado dia, 3 meses após o meu ingresso ao Previsul, eu cheguei à sala da presidência determinado a pedir demissão. O Dr. Volney não pôde me atender porque queria uma reunião de urgência na governadoria. E o mais interessante é que ele não voltou mais para a presidência. Naquele dia, ele pediu demissão do seu cargo de presidente do Previsul. E eu, que havia tomado a decisão de sair da direção, tive que permanecer até a chegada do novo presidente. Eis que, alguns dias depois, chegou o professor Lauro Davi para assumir a presidência do Previsul. Pediu para que nós ficássemos à frente da diretoria de assistência à saúde, pelo menos no primeiro momento. E aí começou essa história que nós construímos até aqui. Eu topei o desafio político na época. Chegou na Assembleia um projeto para reestruturar o organograma e os órgãos administrativos do estado de Mato Grosso do Sul. Todas essas modificações, existia um artigo que dizia que ficava extinto o Previsul. Mas nessa luta dos servidores na Assembleia Legislativa se conseguiu, teria uma ajuda do Estado para assistência à saúde. O restante seria pelos servidores, teria que pagar se quisesse plano ou se não ir para o SUS. A CACEMES também surgiu em função da ousadia dos servidores públicos que num determinado momento, com a falência do ponto de vista moral, financeiro e administrativo que o Mato Grosso do Sul vivia, tiveram coragem de fazer greve, de acampar dentro do Previsul, do famigerado Previsul. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu fui a pessoa que fez a primeira convocação a todas as entidades sindicais do Estado para a primeira reunião. Eu era o secretário de Estado de Administração, quando virou a chave de Previsul para CACEMES, né? Então era uma coisa inédita, era uma coisa nova, diferente. Então isso era eletrizante, emocionante, era uma coisa que nós vamos construir uma coisa que nós nunca vimos. 2 figuras eram importantes para a gente trazer para esse novo conceito que a gente estava criando, né? Um era o Lauro, porque ele já tinha estado dentro do Previsul, tinha ficado um tempo de administração e era um cara da nossa confiança. O outro era o Ricardo Ayashi, que também participou na gestão do Lauro como diretor médico do Previsul e era o camarada que poderia, porque no início nem os médicos queriam atender, nem os médicos colocavam fé naquilo. Porque nós nascemos dentro de uma crise de pagamento, uma crise muito grande, com a rede credenciada cobrando dinheiro alto na época, e não atendendo, porque não recebia. Então, nosso primeiro desafio foi fazer com que alguém acreditasse que nós iríamos pagar. Então nós conquistamos a credibilidade pagando todo mês, no dia 15 do mês,
a nossa conta era paga. É um plano de saúde que ele inspira credibilidade. Destaco aí a questão da efetiva participação do servidor, da efetiva participação dos sindicatos e das entidades. A Cacemes é uma empresa que tem uma experiência fantástica no que diz respeito a esse compartilhamento das decisões. A Cacemes tem um conselho de administração, um conselho fiscal, conselho de entidades, tem a Assembleia Geral Ordinária, que é o órgão maior, né? e uma participação muito efetiva do beneficiário e dos movimentos sindicais nessa construção.